Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 6 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda pra gente o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 25ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei complementar que prevê alteração em relação à redução de alíquotas do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, dos galpões industriais. Parlamentares também repercutem suspensão do piso salarial da enfermagem. Vereador Gustavo Peta questiona a prefeitura sobre melhorias para o bairro Jardim Santo Antônio. E nesta quarta-feira, no feriadão, pela manhã, tem torneio de vôlei de praia na Lagoa do Taquaral. Tem muito esporte para a gente abordar na edição de hoje do nosso telejornal, mas primeiro, olha só. O CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificados do Florense, é o palco do espetáculo infantil O Reino Sustentável de Oz, que se apresenta hoje, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, com entrada gratuita. Então, para nos contar sobre esta iniciativa, o público-alvo, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que está no local da peça. E Dalila, eu conheço a história clássica do Mágico de Oz. Agora, o Reino Sustentável de Oz, para mim é novidade, viu? Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Pois é, hoje eu também vim conhecer um pouco da história do Reino Sustentável de Oz. E deixa eu te dizer que aqui em Campinas mesmo, no Jardim Florense, hoje pela manhã e pela tarde, aqui o Espaço CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, recebeu pela manhã essa apresentação do Reino Sustentável de Oz e vai receber pela tarde também. E quem eu trouxe especialmente nesse momento para conversar com a gente é o Homem de Lata, que vai contar melhor sobre isso, que é o Rodrigo Lopes, ator e que também faz parte da companhia Mercúrio Cultural. Rodrigo, Homem de Lata também pode ser. Obrigada pelo tempo aí para conversar com a gente. Imagina, Dalila, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do estúdio, pessoal que está em casa assistindo, acompanhando a gente. Rodrigo, falando aqui do que se trata esse projeto aqui do Mercúrio Cultural, hoje apresentando o Reino Sustentável de... A Mercúrio Cultural, ela vem de... Começou nossa primeira ideia, o nosso primeiro projeto, que a gente ficou e traz nesse formato que ela... Nossa ideia é trabalhar tanto de teatro adulto, teatro e também trabalhar projetos de expandir aí as possibilidades, as maneiras das pessoas receberem a arte, né, e olharem essa questão cultural e artística de uma outra forma. E, quando a gente vem há 7 anos atrás formalizando a Mercúrio nesse que está hoje, a nossa também do Bruno Ferian foi o Reino Sustentável de Oz, da história, né, clássica, o mágico.
11 horas mais 37 minutos. Infelizmente, nós estamos com uma instabilidade no nosso sinal, então por isso que estava cortando. A gente vai tentar restabelecer o contato, porque é muito interessante este trabalho que é realizado. Então a Dalila está conversando lá com o Rodrigo. Já já a gente vai retornar então para poder falar mais sobre esta peça, porque é algo muito interessante e levar essa cultura, este teatro, até as pessoas que às vezes não têm este acesso à cultura. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, agora com as notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você de casa, e nesta segunda-feira nós tivemos atualizações no que diz respeito aos números de síndromes respiratórias aqui em Campinas. Em relação à Covid-19, olha, se você entrar lá no site covid-19.campinas.sp.gov.br, já está aqui na nossa tela, de acordo com a última atualização feita às 18 horas e 19 minutos desta segunda-feira, nós temos 557.844 casos da Covid-19. A gente lembra que no boletim da segunda-feira passada, o número era de 256.932. A gente dividindo por 7 dias dá uma média de 130 novos casos por dia. Em relação aos óbitos, são 5.279 mortes devido à Covid, e na última semana nós tínhamos 5.271, ou seja, tivemos 8 óbitos devido à Covid-19 em uma semana. Então é um número que preocupa em relação ao número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas em relação a óbitos, a gente mantém uma média baixa. Lembrando que a estabilidade, a gente tem a vacinação, alguns grupos já estão até na 5ª dose ou a 3ª dose de reforço, por isso é muito importante isso. Vamos falar agora do boletim epidemiológico, que traz aí os casos em geral e as internações devido a síndromes respiratórias no nosso município. Nós estamos falando aqui da situação epidemiológica de da semana de 5/9, olha, que a gente entra aqui, que é de 21 a 27/8, na verdade, 5/9 foi o dia do relatório, que foi ontem, tá? Então, nós tivemos aí, esse relatório traz que nós tivemos 7,4% de positividade das pessoas que procuraram aí os centros de saúde, unidades de saúde, pronto-socorros e as UPAs. Nós tivemos na semana 34, 6.727 atendimentos. Desses, nós tivemos 4.053 distribuídos por síndrome respiratória. E desses 4.000 é que a gente teve os casos positivos, que a gente dá quase 1.000 em relação à última semana. Então, para você que está nos acompanhando, esta primeira tabela aqui são as pessoas que com alguma síndrome respiratória procuraram uma UPA ou um centro de saúde. Então, 6.727 pessoas tiveram algum sintoma. Então, olha o aumento em relação às últimas semanas. Né, Gabriel? Esfriou um pouquinho mais, mudança no tempo, já tem algum sintoma. Então, 6.727 pessoas procuraram. Dessas 6.700 pessoas, 4.053 foram diagnosticadas com a síndrome respiratória, com uma síndrome gripal, e aí 7% então dos casos com Covid-19 no município de Campinas. E quando a gente fala nas internações, de acordo com o último relatório, olha, até o dia 27, a gente teve aí então, olha, 24 internações, quando a gente fala nesses números, no que diz respeito às crianças internadas. No último relatório, que foi da segunda-feira passada, nós tínhamos 19 crianças internadas. Então, a gente vê que já tivemos aí 5 leitos a mais de UTI infantil para síndromes respiratórias que precisaram ser ocupadas. No que diz respeito aos adultos, é ao contrário, a gente teve aí uma redução, porque, de acordo com esse último relatório, no dia 27/8, nós tínhamos 13 pacientes internados
e no último relatório da semana passada eram 19 adultos em UTI por síndrome respiratória aguda grave. A gente lembra, então, que esse relatório, apesar de ser emitido ontem, ele refere-se aí à última data, 27 de agosto. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente segue falando aqui sobre o panorama da saúde da nossa cidade, porque mais casos foram confirmados do Monkeypox. Isso, são 9 casos da doença e com isso Campinas passa a ter 65 confirmações da Monkeypox, sendo 27 importadas e 38 autóctones. Agora a gente percebe que a doença que é contraída no município, ela ultrapassa já as que vieram de outras cidades. Os pacientes são 61 homens e 4 mulheres que têm idade entre 21 e 57 anos. 28 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução. A gente lembra que os sintomas principais deles são lesões na pele, que podem parecer espinhas ou bolhas e surgir no rosto, na boca, em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais ou ânus. Qualquer um desses sintomas, você deve ir a um centro de saúde mais próximo da sua casa, pronto-socorros, nas UPAs também, ou então aqui em Campinas, no Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. E Mirna Abreu, por falar em centro de saúde, o de Barão Geraldo teve a reabertura adiada. Isso, ele ia voltar a funcionar agora em outubro, só que durante a reforma descobriram que tem mais coisas a fazer, então ele vai abrir só em novembro, olha. Então, inicialmente estavam previstos reparos nas redes elétrica, hidráulica e a pintura, consertos no telhado e consertos nas divisórias internas e muros do prédio da unidade. No entanto, todo o piso interno do centro de saúde também será trocado. Por isso, enquanto ocorre essa troca, os pacientes dessa unidade estão sendo distribuídos, olha, no Santa Mônica e no São Marcos. E lá no site da prefeitura tem o local de atendimento. Aqueles que já tinham, inclusive, consulta agendada também estão sendo direcionados a essas unidades de saúde aqui em Campinas. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre o incêndio que atingiu uma loja, no último domingo no centro da cidade de Campinas, porque nós temos atualizações. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura decidiu manter a interdição dos imóveis na região central de Campinas após uma vistoria técnica realizada nesta segunda-feira. A gente tem aí as imagens de Sávio Monteiro, olha, e os prédios foram atingidos pelo incêndio que teria começado em um depósito de calçados na Rua Visconde do Rio Branco na manhã do domingo. A interdição parcial da Rua Visconde do Rio Branco na altura dos números atingidos também deverá ser mantida até que seja confirmado não haver risco de desabamento. Uma nova avaliação deve ser feita ainda nesta semana. São 5 imóveis localizados nas ruas Visconde do Rio Branco e também na 13 de maio que foram atingidos aí após esse incêndio do depósito. E, de acordo com a nota da prefeitura, os alvarás de uso de 3 lotes do mesmo estabelecimento comercial que onde iniciou o incêndio na rua 13 de maio estavam vencidos e o setor de fiscalização da secretaria já havia intimado os proprietários a apresentar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. Então a gente vai aguardar aí uma próxima medida da prefeitura em relação a esses imóveis, inclusive para saber se vai manter essa interdição nesses imóveis. Tem imóveis ao lado também que não estão sendo esses outros que foram interditados, não, estão correndo risco ou não, então outros comerciantes também foram afetados com esse incêndio. E a gente segue acompanhando então. 11 horas mais 47 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. E Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um projeto que alia educação e cultura. É isso mesmo, e olha só, alunos de uma escola pública de Sumaré, aqui ao lado de Campinas, veio conhecer o projeto Vulcão, que tem arte urbana e cores.
Um dia muito especial para os 307 alunos de uma escola estadual de Sumaré que conheceram o projeto Vidas e Cores do Projeto Vulcão, que tem como objetivo transformar muros e paredes com cores e traços da arte urbana, transformando a região em uma grande galeria de arte a céu aberto. Bom, e olha só, a ação visa trazer escolas aqui da região para conhecer os trabalhos de arte de rua. Tem cada arte bacana ali, por exemplo, ó, o saudoso e eterno campeão Ayrton Senna da Silva. Na verdade, esse muro era totalmente cinza, né? E nós, com uma ação de grafite chamado Vidas e Cores, nós temos a ideia, e uma das provocativas é que tenha visitação. Por quê? Porque nós não temos acesso a museu, a obras de arte. E o grafite, entre outras vertentes, você provoca as escolas e algumas situações para estarem sendo visitadas por alunos, escolas, faculdades, então é um museu a céu aberto. Bom, e as crianças também percebem nitidamente a diferença entre grafite e pichação, né? Claro, com certeza. É uma vertente ainda muito complexa, né? Há uma discussão muito forte, mas o grafite ele é uma arte urbana, mas só que aqui nesse mural nós temos Paulo Branco, nós temos Páfaro, nós temos Stegum, temos Robson, outras vertentes que não é só o grafite. Mas, claro, a arte, né, o grafite, ele vem para trazer vidas e cores. A diferença do grafite para a pichação é crime. E o grafite já é dentro da lei. O que você mais gostou aqui? Eu gostei do desenho ali do chimpanzé com fone. Pois é, a criançada realmente adorou a visita. Eu tô achando muito legal e principalmente que é uma experiência incrível para todos os alunos, né? O quê? Por conta que é uma experiência onde a gente sai da escola, a gente vê mais artes novas, né? Onde já dá para abrir a nossa imaginação um pouco mais. Não, muito mais, né? O que você imagina, por exemplo? Que abriu o que é a sua imaginação? Tipo, abrir novos jeitos de desenho, cada detalhe do olho, principalmente, né? Porque ficou incrível. O do ninja ali, eu recomendo. Vale a pena? Vale. Bom, e aí, tá gostando, Natália? Muito. Tá muito divertido, tá muito criativo essas artes. Muito real também. Que nem aquele ali do ninja, ali do gorila. Tá muito bonito. Me surpreendeu? Muito, muito. Eu recomendo também, recomendo muito. Qual foi a reação entre vocês, seus amigos? A gente ficou muito surpreendido, porque as artes são muito legais, muito bonitas. Os professores, claro, também aprovam atividades assim, fora do ambiente escolar, com esse tipo de finalidade. É muito importante, principalmente na comunidade, valorizarem a arte, sair de dentro aí do espaço da escola e valorizar o espaço externo. Muito importante para eles valorizarem isso. Eles percebem aqui nitidamente a diferença de uma pichação e de um grafite. Sim, foi trabalhado muito com eles. Nos muros anteriores tem a pichação. Eu já pedi para eles olharem e agora apreciarem aqui o grafite, que é uma arte muito mais elaborada, colorida, deixa o ambiente muito mais alegre. Qual a reação das crianças? O que mais elas gostaram aí? Elas gostaram muito dos personagens do Naruto, do Luffy, que é do personagem que eles gostam japoneses, né? Mas gostaram também do gatinho, do mico-leão, todas, na verdade, eles estão apreciando bem. É isso aí, com certeza essa foi uma baita experiência. Hora então de voltar para a escola, com muita história para contar. Ah, muito bacana. E a gente relembra, né, Mirna, nossa época de escola, quando saía da sala de aula também era sempre uma alegria, a gente viu a festa das crianças e muito bacana esse contato com a cultura, né? Sim, até porque as crianças começam a perceber que isso pode ser replicado na sua comunidade e que grafite não é só vandalismo, é arte também. Muito bacana, parabéns por este projeto. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Mirna Abreu, naquele serviço importante, porque no feriadão amanhã nós temos, na quinta-feira na verdade, nós temos 3 bairros da cidade de Campinas que vão ficar sem água. É porque amanhã, como é feriado de 7 de setembro, nós não teremos a edição do Câmara Notícia. Por isso a gente já adianta aqui que você
que mora aí no Village Campinas, Chácaras Leandro e no Vale das Garças, vai ter que fazer a reserva de água amanhã no feriado de 7 de setembro, porque no dia 8, quinta-feira, nós teremos um serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios do Village Campinas, que atende esses 3 bairros. Por isso, eles ficarão sem água na quinta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, faça a reserva de água nesse feriado. Então, na quinta-feira, 3 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. E Mirna Abreu, amanhã, feriado 7 de setembro, nós teremos o desfile na Glicério, que volta depois de 2 anos sem essa comemoração cívica devido à pandemia da Covid-19. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, acontece o desfile na principal avenida da cidade e que marca o bicentenário da independência do Brasil. Vão participar da marcha 5.200 integrantes e 48 corporações, entre as quais o Exército, a Escola de Cadetes, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, Defesa Civil, as escolas públicas e particulares, entidades representativas da sociedade civil e espera-se um público de 20 mil pessoas. A gente vai ter uma abertura logo às 7h45, que é o prefeito Dário Saad fazendo a revista da Tropa do Exército e depois ao 8 nós teremos o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Campinas, que acontece ali justamente na praça em frente ao Fórum de Campinas, entre então a Glicério, a Avenida Campos Sales e também a General Osório. Atenção que inclusive nós teremos operações da INDEC nesse perímetro, justamente porque não vai poder passar, não vai poder estacionar. Preste atenção se você usa essas vias. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lembrando que o evento se encerra com o desfile chamado Grito dos Excluídos, que já também se tornou tradicional nesta data. E Mirna Abreu, já que amanhã é feriado, hora daquele serviço importante para a gente falar para quem está nos acompanhando. Quer ir até o Ceasa, quer ir até o Mercado Municipal? Tem horário diferente? O que você pode dizer para a gente sobre os serviços aqui da cidade de Campinas? A gente lembra que as repartições públicas estarão fechadas nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, e apenas os serviços essenciais serão mantidos. Então vamos lá na tela. Olha, Defesa Civil, Disque 199 funciona normalmente. Depois nós temos a Guarda Municipal, Disque 153 também, que funciona 24 horas. Mercadão, olha, amanhã ele vai abrir das 7 da manhã ao meio-dia. Temos também os bosques da cidade todos abertos neste feriado para você conseguir curtir com a sua família. Torre do Castelo, importante ponto turístico aqui da cidade, estará fechado, só abre a partir de quinta-feira. Depois nós temos ainda, olha, o atendimento pelo telefone 156 da Prefeitura não vai estar funcionando, tudo fechado. Temos também o Espaço Cidadão fechado lá no Paço Municipal. Os pontos do Agiliza Campinas, todas as unidades, Barão Geraldo, Campo Grande, Nova Aparecida, Ouro Verde e Souzas fechado. Também nós temos a limpeza urbana, ó. A coleta de lixo domiciliar, somente a diurna, nos setores alternados. E temos ainda a coleta seletiva que não vai acontecer. Se seu bairro tem coleta seletiva de quarta-feira, nessa quarta, guarda aí o seu resíduo. Varrição será feita no sistema de plantão. Temos ainda o serviço dos centros de saúde e policlínicas que estarão fechados. Funcionarão na cidade apenas os hospitais e as UPAs. O CEPAT Campinas, as 3 unidades também estarão fechadas neste feriado. Ceasa Campinas, atenção, ó. O mercado de flores vai funcionar das 8 da manhã à 1 da tarde e o hortifruti também das 8 da manhã à 1 da tarde, funcionamento normal na quinta-feira. Temos ainda o Procon fechado e a unidade do Poupa Tempo também, que fica lá no Campinas Shopping, fechada. Então, informações sobre o que abre e fecha aqui dos estabelecimentos amanhã, quarta-feira, aqui na cidade de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi segunda-feira, portanto, dia de reunião ordinária. E falando em reunião ordinária, como nós acabamos de falar o que abre e fecha,
Amanhã a Câmara Municipal também estará fechada, não teremos reunião ordinária nesta quarta-feira, só na próxima segunda-feira. E falando então nessa reunião, ontem nós tivemos várias discussões e os vereadores de Campinas aprovaram em definitivo o projeto de autoria do prefeito que prevê uma alteração no IPTU aqui da cidade no que diz respeito aos galpões industriais. Originalmente, os beneficiados deveriam possuir pelo menos uma doca de carga e descarga para cada 500 metros quadrados de área total construída coberta do imóvel. E com essa alteração que foi aprovada ontem, a proporção será de uma doca para cada 1.000 metros, o que deverá ampliar o número de beneficiados na cidade. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. Nós aprovamos uma lei no passado adequando a alíquota do IPTU para os galpões, porque eles que tinham a maior alíquota do município, isso estava dificultando inclusive a manutenção de empresas nesses galpões, principalmente empresas de logística, tantos que muitos acabaram sendo desocupados, causando prejuízo não apenas para o proprietário, mas também para a cidade, porque deixou de gerar emprego e receita para o município através dos impostos que arrecada. Houve essa adequação da lei no passado, só que a lei acabou tendo um probleminha que estava com difícil de aplicabilidade. O conceito que a lei tratava de galpões industriais e logísticos. Existem outros galpões que necessariamente não são industriais. Então há uma adequação da terminologia, deixando apenas galpões com as características técnicas previstas em lei, e uma alteração da quantidade de docas de carga e descarga, que a lei anterior falava uma doca a cada 500 metros quadrados de área e agora fala a cada 1.000 metros, essa alteração. Até por conta da condição técnica, é inviável você exigir uma doca a cada 500 metros. Então essa alteração, com isso a gente espera que os galpões que estão ociosos possam ser locados, que empresas se instalem no município, que gerem empregos e aumente a arrecadação de impostos na cidade. Mirna, outro projeto que estava em votação era uma atualização do programa Família Acolhedora. A proposta aperfeiçoa o programa, que tem 2 serviços aqui na cidade de Campinas. E o vice-líder de governo na Câmara lembrou a importância do programa na cidade e falou dessas adequações. Algumas famílias se dispõem a receber algumas crianças e jovens, crianças e adolescentes, que por algum motivo tiveram algum problema dentro das suas famílias e foram tirados do convívio familiar. Então vão para alguns abrigos e algumas famílias que se disponibilizam receber essas crianças para tentar reinseri-las novamente ou nas famílias de origem ou ter um convívio familiar para que as crianças possam ter uma referência de família, de pai, de mãe, de irmãos, enfim. É um projeto, é uma adequação do projeto do executivo, Nós temos um projeto de 2012, um outro de 2020, então tem algumas adequações a serem feitas para que as atribuições das famílias acolhedoras, das equipes de trabalho possam ser normatizadas. As propostas seguem agora para a sanção do prefeito. Lembrando que toda a matéria, tudo que foi votado, você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Mas além da votação, a gente teve várias discussões, viu, Gabriel? Exatamente. Alguns vereadores utilizaram a tribuna para repercutir a suspensão no piso salarial para a enfermagem. Alguns parlamentares repudiaram a atitude do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu liminarmente os efeitos da lei que estabeleceu um piso salarial da enfermagem que passaria a ser de R$ 4.750. Um dos parlamentares foi a vereadora Guida Calisto. Quero aqui lamentar muito e repudiar a decisão do STF, do ministro Barroso, que suspendeu o piso nacional da enfermagem,
repudiar essa decisão e simplesmente, com o parecer das empresas, né, as empresas que ganharam muito, inclusive, ganharam muito na pandemia, com a solicitação dessas empresas, o ministro resolveu suspender a imediata aplicação do piso nacional. Isso é um absurdo, porque não adianta a gente vir aqui, subir aqui ou em outros locais, né, fazer elogios aos funcionários da saúde, sabendo que foram eles que seguraram a pandemia, foi o SUS. Eu quero repudiar a decisão do ministro, né, e mais uma vez quem paga o pato são os trabalhadores. O vereador Major Jaime também repudiou a decisão do STF. O semideus Barroso, né, que se coloca como ministro, né, tomou uma decisão que revoga, tira completamente a decisão que foi tomada por um Congresso. 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República sanciona, ele vai lá, muda tudo. Fala para rever, muda tudo, pega 60 dias, revê tudo, estuda, faz do jeito que ele manda, né, para poder dizer que ele está mandando um pouquinho mais, talvez, do que o Congresso. Eu acho que talvez ali a Praça dos Três Poderes, acho que alguns devem conhecer, deve extinguir lá o Congresso, extingue também o Planalto e deixa só o STF governar. Na sua decisão, o ministro estabeleceu um prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam as dúvidas que levaram o ministro a suspender o piso. Entre elas estão: quais os impactos financeiros da lei, se haveria riscos de demissão nos hospitais e possível redução na qualidade dos serviços com o fechamento dos leitos, por exemplo. E Mirna Abreu, além da 25ª reunião ordinária, ontem foi dia também da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Ela se reuniu mais uma vez para analisar 8 projetos que tramitam na Câmara. Veja como foi. A reunião da Comissão de Constituição e Legalidade foi comandada pelo vereador e presidente do grupo, Carmo Luiz. Também participaram Guida Calisto, Paulo Búfalo e Paulo Gaspar. Nós tivemos o privilégio de ter aqui conosco o vereador Paulo Gaspar, que substituirá o vereador Igor Diego ocasionalmente. Ele é um substituto ocasional, conforme as regras da Câmara Municipal de Campinas. Então, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. 8 itens estavam na pauta da comissão, entre eles o projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que comentou a iniciativa de instituir o Comitê de Resolução de Disputas nos contratos administrativos celebrados pelo município. É um projeto muito importante para a gente mitigar eventuais futuros problemas nos contratos públicos. Por exemplo, um exemplo prático, nós tivemos as obras do BRT paralisadas porque uma empresa decidiu encerrar as obras por disputa no contrato, não teve os aditivos que ela queria, etc. Esse dispute board, na época da licitação da obra, ele vai eleger, no caso, 3 membros, que é um comitê, né, para dirimir questões que possam acontecer. Então, lá no início do problema, no início do contrato, diariamente, no caso seriam 2 engenheiros que estariam representando cada uma das partes, o contratante e o contratado, e um outro terceiro que faz a mediação. São profissionais da área, no caso do contrato específico, que vão acompanhar diariamente, desde o projeto até a obra acontecendo. Qualquer indício de eventual futuro problema que aconteça, eles vão acompanhando a licitação, o contrato e tudo mais, eles já vão detectar no início, olha, isso aqui pode dar problema no futuro. E já iniciam as conversações para reparar esses possíveis eventuais danos, para matar no ninho o problema, não deixar ele crescer. A 13ª reunião da Constileg teve 7 projetos aprovados e 1 com pedido de vista. Nós tivemos também um outro projeto aqui do nosso presidente da casa, o vereador Zé Carlos,
que é o item 7.2, que ele obriga a INDEC a divulgar mensalmente a lista de números de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito. Eu acho que é uma grande ideia, como a vereadora Guida Calisto falou, toda publicidade nesse assunto é importante. Nós precisamos continuar dando publicidade, porque nós sabemos que, infelizmente, a indústria da multa pode não estar estabelecida de forma, vamos dizer assim, formal, mas nós sabemos o que nós passamos no nosso dia a dia com as multas. Então, toda a ação necessária no sentido de fazer com que haja a conscientização do cidadão e a publicidade dessas autuações, eu acho que é importante, e eu acredito que a Câmara Municipal de Campinas será favorável a esse projeto e nós traremos maior transparência para a cidade de Campinas, especialmente se tratando de multas de trânsito. Então é a nossa comissão, mais uma reunião ordinária, nós agradecemos a todos que participaram. E agora, Gabriel, esses 8 projetos, exceto um que foi retirado, eles seguem tramitando na Câmara, precisam agora passar pela primeira discussão no plenário do Legislativo. A gente segue acompanhando então as discussões e votações. A gente segue falando aqui sobre a ação dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Gustavo Peta. Ele protocolou um requerimento questionando as melhorias lá no bairro Jardim Santo Antônio. Confira. Moradores do bairro Jardim Santo Antônio reivindicaram melhorias para o bairro e praças da região. O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento solicitando diversas informações sobre a questão. O parlamentar explicou que, após os devidos esclarecimentos pela Prefeitura, será possível demandar melhorias para o bairro. Tanto indicação como ajudar a população também cobrar a própria Prefeitura, acompanhar se houver o planejamento e os prazos. Então são informações relevantes para as pessoas que moram ali e que querem ter uma área de lazer com dignidade, com condições de ser utilizada. No requerimento, o vereador questiona se existem projetos de melhoria ou revitalização aqui da Praça Vesúvio, no Jardim Santo Antônio, sobre a implementação de uma academia ao ar livre, escolas de nível infantil e fundamental, sobre a arborização no bairro e também solicita informações sobre o cronograma de limpeza e coleta de lixo na região. O bairro Jardim Santo Antônio é um bairro que eu já acompanho há bastante tempo. É um bairro que foi recentemente, teve as suas ruas pavimentadas, ligação de esgoto, mas ainda há problemas de infraestrutura, tanto de algumas ligações de esgoto que ainda não foram concluídas, como também das praças, das áreas de lazer que não foram, não ocorreu o investimento necessário para que haja infraestrutura adequada para que todas as idades, toda a população utilize das áreas destinadas ao lazer no bairro. Então, os questionamentos também são nesse sentido, saber prazo, quais são os investimentos previstos para que a população ali possa acompanhar. Está certo então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótimo feriado para você na quarta-feira e você retorna na quinta-feira com mais informações para gente? Sim, quinta-feira estarei de volta. Um bom feriado para você e de casa. E hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B e jogo importantíssimo porque é confronto direto, viu? O Guarani enfrenta fora de casa o Vila Nova às 9h30 da noite. Você já confere aí na sua tela a nossa arte. Bugre, antepenúltimo colocado com 29 pontos. E o Vila Nova é o penúltimo colocado com 28 pontos. Então, olha o confronto de hoje à noite, hein? 1 ponto separam as duas equipes. Imagina o clima de pressão que não vai estar no estádio. Tem promoção de ingresso, promessa de casa cheia, hein? Então os jogadores bugrinos precisam entrar ligados na partida de logo mais. O técnico Mozart não tem desfalques, deve repetir a mesma formação que venceu o Sampaio Correia no último sábado no estádio Brinco de Ouro por 3-0. E com isso, o Yuri, que tem feito gols,
continua no comando do ataque. Partida complicada, hein? E por falar em partida complicada, amanhã não tem feriadão não para os jogadores da Ponte Preta, hein? Porque a Macaca enfrenta o Sport no estádio Moisés Lucarelli às 7 horas da noite. Técnico Hélio dos Anjos conta com o retorno do zagueiro Matheus Silva, do lateral esquerdo Arthur e do meio-campista o Olisson. Por outro lado, o Leonaldi, jogador do meio-campo, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ser desfalque para este confronto. E aí o Richelli e o Fraga brigam por uma posição entre os titulares. E claro que na quinta-feira a gente conta a história das duas partidas, em tudo que vai acontecer hoje à noite entre Vila Nova e Guarani e também no confronto entre Ponte Preta e Sport. O Sport brigando na parte de cima, tentando se aproximar do G4 e a Ponte ali no meio da tabela, tentando sair e fugir da zona de rebaixamento para que ela não se aproxime nas últimas rodadas. 12:12, a gente segue falando sobre esporte aqui no nosso Câmara Notícia, porque amanhã também acontece um torneio de vôlei de praia lá no Taquaral. E o repórter André Aranha tem todas as informações, então chega mais, André. Bom, Gabriel Castro, olha só, para quem gosta de vôlei de praia, olha que bela oportunidade. Nesta quarta-feira, feriadão aqui na cidade de Campinas, vai ter um torneio bem bacana, adivinha onde? Aqui no Taquaral, é claro. Bom, tô aqui com o Adriano, beleza? É treinador, vai falar pra gente justamente a respeito desse torneio, que já teve inclusive uma primeira etapa, né, Adriano? Isso, esse torneio a gente foi dividido em duas etapas, né? A primeira ocorreu no dia 27 e essa segunda vai acontecer agora no dia 7 de setembro. No dia 27 reuniu 4 categorias com 180 atletas, né? E agora no dia 7 serão 100 atletas divididos em 3 categorias, né? Todo esse campeonato, né, tem o apoio da Secretaria Municipal de Campinas, nossos patrocinadores que é a Sicredi e a Riviera Sportwear. Bom, e a expectativa então de bastante gente aqui nesta quarta-feira, as inscrições já acabaram, mas quem quiser obviamente prestigiar pode vir assistir, é isso? Sim, aproveitar o feriado aqui, né, nós vamos ter bastantes ações dos nossos patrocinadores, trazer a família, a galera, vai ser ótimo. Bom, olha só, a gente já teve inclusive a oportunidade de falar com você numa outra vez como jogadora, dessa vez ela vai estar como árbitra na organização. É mais fácil jogar ou é mais fácil apitar? Ah, com certeza jogar, viu? Porque apitar é complicado. Mas nós vamos trabalhar para ser um ótimo campeonato, para que todos aproveitem, os jogadores, a família que vier assistir, prestigiar. E é isso. Bom, logicamente, não é? Até eu estava conversando com o Adriano, a expectativa é de bastante gente prestigiando. O vôlei de praia tem crescido muito aqui em Campinas, né? Sim, com certeza. Na nossa última etapa teve bastante gente que estava aqui no parque, que às vezes nem sabia do campeonato, mas acabou vindo, assistindo, participando da premiação que teve aqui com o nosso patrocinador, um joguinho bem legal ali pro pessoal. E é isso. Bom, jogar vôlei de praia realmente não é fácil não, areia, mas ele aqui, ó, é fera, manda bem e tá, evidentemente, vivendo a expectativa de ser campeão, né? Todo mundo entra aí num torneio para ser campeão. Você acha que dá para buscar esse título aí ou vão ter duplas realmente bem complicadas aí para vocês enfrentarem? A gente espera as melhores duplas aqui do estado, em torno de 15, 12 duplas ali. E eu e minha dupla Felipe ali vamos tentar buscar o título aí. Bom, sempre a expectativa é essa. E que horas que vai ser? Confirma pra gente, pessoal que tá em casa assistindo e que vai querer estar aqui no Taquaral. Confirma pra gente então, por favor, Adriano. Começa no dia 7, né, às 8, e vale dizer que o Open também tem uma premiação em dinheiro, tá? Então, pra galera que quiser ver as melhores duplas do estado, tá aí disponível. Isso aí, valeu, pessoal. Bom campeonato pra vocês. Bom, Gabriel, quem quiser, como eu disse, olha que baita oportunidade, que belo programa pra quem gosta de esporte, vôlei de praia, feriadão, vem pra cá pro Taquaral, vem prestigiar esse esporte que, como eu disse, tá crescendo muito aqui na cidade de Campinas. Valeu, Gabriel, um abraço pra você. Outro abraço para você, André Aranha. Boa sorte desde já a todos os atletas. Você viu aí, né? As principais duplas do estado estarão amanhã na Lagoa do Taquaral a partir das 8 horas da manhã. Fica o convite para você que está em casa, que está assistindo o Câmara Notícia, prestigie, viu, amanhã essa modalidade, porque é muito forte aqui no nosso país, esporte de alto rendimento, de muita qualidade, vale a pena. Não vai trabalhar amanhã no feriadão?
vai até a Lagoa do Taquaral conferir a modalidade deste torneio de vôlei de praia. E olha só, no ano da Copa do Mundo não pode faltar o quê? O tradicional álbum de figurinhas, que já é uma febre entre as pessoas de todas as idades aqui na cidade de Campinas. E eu sigo com ele, então nos conte tudo, André Aranha. Todo mundo que ama futebol quer o álbum de figurinha da Copa do Mundo. A gente tem sempre essa alegria de colecionar figurinha desde da infância, né? Então vai passando de geração a geração e todo ano de Copa a gente costuma comprar e colecionar o álbum, né? A expectativa é de sempre completar o álbum, apesar de estar um pouquinho salgado o preço, né? Mas a gente faz questão de sempre trocar figurinha, né? Juntar a rapaziada, a criançada. Isso é uma coisa gostosa, coisa de quem ama o futebol, né? Pois é, e acaba fortalecendo justamente esses laços aí com a criançada, os amigos, não é? O pessoal se reúne para trocar figurinha. Isso realmente é o charme da Copa também, né? Com certeza. Em dia de jogo também, um ajuda o outro, né? Faz aquela graça quando você pega aquela figurinha mais desejada, né? Faz aquela graça de trocar por várias, né? Isso é a sensação, é o gostoso do clima da Copa, né? Já comprou o álbum, Levi? Ainda não, mas eu quero comprar. Mas as figurinhas você já está comprando? Já. Já comprei, já peguei várias legais. Tem algum jogador, de repente, que você fala, puxa vida, esse eu não posso deixar fora do álbum? Neymar, o CR7 e o Messi. O álbum tem 670 cromos e 70 páginas, sendo 50 figurinhas especiais. Além disso, a versão de 2022 traz 80 cromos extras, nas cores base, bronze, prata e ouro, distribuídos aleatoriamente nos envelopes. Tem também uma seção especial de homenagem aos grandes campeões do Mundial no livro ilustrado. Bom, e a procura está impressionante, tanto que nessa banca, ó, aqui no centro da cidade, não tem mais álbum, vai chegar, mas o que tinha já vendeu, né, Vitor? Você que é vendedor aqui. Já vendeu, esse fim de semana foi grande a procura, bastante fila, o pessoal veio atrás do álbum mesmo, virou uma febre. E a fila ficou grande mesmo? Ficou grande. Tem figurinha, quem quiser comprar, tem mais álbum chegando hoje e essa semana já normaliza. Bom, então figurinha ainda tem. Figurinha tem à vontade aí. Quanto é o albinho da Copa aí? O álbum é R$12 o brochura e R$ 44,90 capa dura. E os pacotinhos de figurinha são R$4 com 5 cromos. Esperava vender tanto assim? Ah, a gente espera. A Copa do Mundo é um evento bom. Agora tá uma febre que ninguém esperava tanto, né? Mas vai normalizar, vai normalizar. Ano de Copa do Mundo é assim mesmo, né, pessoal? O álbum de figurinha, olha só, virou uma febre entre gente de todas as idades. Bom, a nossa equipe veio até aqui, que é a casa do Oscar. Ele é colecionador e a gente, ó, vai conhecer a história dele. Tudo bem, Oscar? Bem. É isso aí, e olha só, ele tem mais de 70 álbuns de figurinhas só de futebol. E a coleção do Oscar, de fato, chama muito a atenção. Ele conta que foi inspirado pela filha e não parou mais. Por incrível que pareça, pela minha filha. Ela começou a fazer em 2018 o álbum e começou a ganhar umas figurinhas repetidas e me deu. Aí do nada peguei e comecei. Falei, pô, vou começar, vou ver se eu completo o álbum. E aí hoje sou eu que estou passando para ela, né? Eu que estou retribuindo. Fechando o álbum para ela, correndo atrás das figurinhas, tudo. Mas foi ela que começou isso aí, nem foi eu. Bom, e essa figurinha que você tem aí, você vai colar onde? De quem é? Aqui é uma figurinha da Espanha e já vou colar lá no álbum agora. O álbum da Copa do Catar tem que estar completinho. Quero completar, sim, e principalmente essa Copa, né? Estou investindo nela porque eu acredito que o Neymar vai desencantar dessa vez, né? E eu tô apostando nisso, tô me preparando para isso. Inclusive você tem uma figurinha do Neymar já. Isso, já tem uma já assinada por ele, que eu fui sorteado pela Panini, que é a gráfica que faz o álbum. Se for campeão, então essa recordação passa a ser ainda mais especial. Se for campeão, eu tô apostando nela. Se depender da galera que tá comprando figurinha, a taça desse ano já tem dono. Brasil, rumo ao Hexa. Quem vai ser campeão da Copa?
O Brasil, né? Claro. E quem vai ser o campeão da Copa do Mundo, Levi? Brasil, né? Quem vai ser o campeão? Ah, eu vou arriscar na amarelinha, né? O Hexa vem aí. Ah, todo mundo confiante, né, para o hexacampeonato, muito bacana a reportagem, é febre mesmo o álbum da Copa do Mundo, eu entrei nessa também, tô colecionando a cada 4 anos, né, vale a pena, é bacana para se divertir. Olha só, 12:22, a gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Notícia, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e agora a gente vai falar sobre raiva animal, que é uma doença que ainda preocupa, apesar de pouco se ouvir falar em contaminação. Isso porque não existe tratamento. Um simples contato com a saliva do bicho infectado pode levar à morte. Então, saiba os detalhes sobre esta doença a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Uma doença que na maioria dos casos pode ser fatal. Estamos falando da raiva animal, uma doença transmitida por meio de vírus através da saliva do bicho infectado. Não é preciso nem ser por mordida, viu? Uma lambida já traz perigo. A raiva é uma doença infecciosa de caráter agudo que afeta o sistema nervoso dos cães e gatos, humanos e, na verdade, qualquer mamífero está sujeito a pegar a raiva. Ela é transmitida principalmente pela mordedura do animal raivoso, tá? Essa transmissão acontece no contato da saliva, né, do vírus presente na saliva do animal contaminado, com a pele ou mucosas lesionadas de um animal sadio, tá? Isso pode acontecer mais comumente pela mordedura, mas também pode ocorrer através da lambedura e arranhadura. A raiva é uma zoonose. Isso quer dizer que é uma doença que passa dos animais ao homem e vice-versa. Existem vários ciclos, né, de transmissão da doença, desde o ciclo aéreo, né, que é aquele onde o morcego é o principal causador da doença, seja ele hematófago ou não, tá? Tem isso também. Mesmo aqueles animais que são frugívoros, né, eles também podem transmitir a raiva, tá? Pode acontecer também nos animais de produção, cavalo, boi também pode acabar adquirindo isso, principalmente através do morcego. E os animais domésticos, como cão e gato também, tá? Eles podem transmitir tanto entre si, quanto adquirir através do morcego também. O vírus penetra no corpo do paciente através da mordida ou de um arranhão. Qualquer lesão na pele é suficiente para o vírus que está na saliva do animal penetrar na pele do ser humano. E é a partir daí que vai acontecer a infecção. Ele vai se replicar naquela região, na musculatura ou no tecido subcutâneo de gordura e vai atingir o nervo periférico que está naquela região. É numa área de uma falha de uma proteção do nervo chamada bainha de mielina que ele vai atingir o nervo e a partir daí ele vai subir por esse nervo, literalmente, até atingir a medula e depois o cérebro. Juliana ainda explica que existe diferença no local da mordida. Por que o local é importante? Por conta do número de terminações nervosas. Então, o que a gente considera, por exemplo, um acidente leve numa mordida de cão ou relacionado à raiva? São mordidas superficiais que acontecem no tronco ou nos membros, braço e perna, exceto mãos e pés. As mordidas mais graves, os acidentes graves que a gente considera, são mordidas profundas, múltiplas, que acontecem em mãos, pés, cabeça, pescoço e face. Por quê? Porque são locais com maior inervação, que tem um número de nervos maiores que a infecção pode acontecer mais rápido. E cabeça, pescoço e face, eles são mais graves ainda por conta da proximidade. Então, é um caminho menor que o vírus precisa percorrer no nervo para atingir o sistema nervoso central. E os sintomas, segundo a médica, podem ser variados. No momento da infecção em si, a pessoa não sente nada. Depois de alguns dias, a partir do momento que o vírus atingiu esse nervo, que ele alcançou o nervo em si, a gente não consegue fazer mais nada, porque as nossas células de defesa não conseguem chegar por baixo dessa bainha de mielina, que foi o que o vírus atravessou. Então, se a gente precisar agir em algum momento, é antes de que ele atinja essa região. Mas os sintomas iniciais, eles são o que a gente chama de pródromos, parecem qualquer quadro viral e gripal. Então,
Cansaço, falta de apetite, um pouco de febre, fraqueza, são sintomas gerais. E quando ele chega ao sistema nervoso central, que a gente tem os sintomas mais graves e que levantam uma suspeita maior. Então, alterações de comportamento, porque o vírus atinge o sistema límbico principalmente, e perda de coordenação motora, alteração visual, é como se houvesse uma inflamação em todo o cérebro. Então, os sintomas podem ser vários, mas principalmente alteração de comportamento e alterações visuais, de coordenação motora, de força, podendo chegar até a paralisia. Manifestações que se assemelham quando o animal está infectado. São inespecíficos e múltiplos, tá? Geralmente começa com uma mudança de comportamento, seja ele relacionado à agressividade, inquietação, ou ficar mais isolado dos outros. E aí acontece também a salivação excessiva por conta de uma dificuldade de deglutição, né? Daí que vem aquele estereótipo do animal raivoso que fica babando, salivando bastante, né? Também pode acontecer outros sinais mais generalizados, como diarreia, anorexia, vômito, mas a progressão da doença é para paralisia, coma, convulsões e morte. A veterinária conta que não existe tratamento, apenas ações são feitas para amenizar os sintomas. Por isso, muito cuidado ao desconfiar que o animal pode estar infectado pelo vírus da raiva. Ele pode ter essa mudança no comportamento, mesmo o animal dócil, ele pode adquirir agressividade através da doença. Tendo essa exposição, né, ao morcego ou até outro animal desconhecido que a gente não sabe se ele foi vacinado ou não para raiva, é importante que leve ao veterinário e se existir realmente a suspeita da infecção, ele deve ficar isolado. Toda a equipe veterinária também deve tomar todos os cuidados necessários para não ter um contato aí com esse cão. Tendo a suspeita de que possa ter ocorrido a infecção no ser humano, o atendimento deve ser o mais rápido possível. Quanto mais próximo do acidente, da mordida ali, maior a chance da gente não desenvolver a raiva, porque uma vez que a doença é desenvolvida, a chance de cura é quase nenhuma. Tem só 2 casos recentes relatados, um em 2004, nos Estados Unidos, e um em 2008 aqui no Brasil, em Recife, mas são os 2 únicos casos que se tem relato. Uma vez infectado, a letalidade é quase que 100%. E se você teve contato, atenção aos primeiros cuidados. A primeira coisa é lavar muito bem essa ferida, porque o sabão, o álcool adequado para a limpeza de ferimentos, eles podem matar o vírus não resiste a esses fatores físicos, né? E até temperatura. Então, a primeira coisa é lavar muito bem com água e sabão a ferida, tá? O local do machucado. E a seguir, procurar atendimento nos centros especializados. Para que seja administrada a vacina e o soro antirrábico se o animal não for um animal que a gente consegue acompanhar ou tiver sintomas de infecção pela raiva. Num primeiro momento, se o animal não tiver nenhum sintoma, vai ser administrado só a vacina, tá? E o animal vai ser observado durante 10 dias. Se nada acontecer com esse animal, a chance de ter uma infecção ali e ter transmitido é muito baixa. Então, a gente continua só com a vacina, que é suficiente para profilaxia. Se o animal tiver qualquer suspeita de infecção pela raiva, ou se ele não puder ser acompanhado, por exemplo, foi mordido por um cachorro, arranhado por um gato na rua que sumiu e eu não consigo saber onde está, aí vai ser administrado o soro antirrábico. Esse soro é administrado no local da mordida, e a dose sobressalente vai ser administrada intramuscular como qualquer outra injeção. E essa pessoa precisa ser acompanhada. Deu para perceber que a raiva é uma doença que preocupa médicos e veterinários. Por isso é tão importante a vacinação em cães e gatos todos os anos. E até profissionais que atuam diretamente com animais recebem cuidados especiais. Profissionais que são expostos, como veterinários, funcionários de zoológicos, pessoas que exploram cavernas por conta do morcego, que hoje é a principal fonte de infecção. Esses profissionais são vacinados de rotina. Como a gente toma a vacina da gripe, eles tomam a vacina da raiva. Essa vacina é composta de 5 doses iniciais ao longo de 1 mês, tá? E depois do término dessas 5 doses, faça um exame de sangue para controlar a efetividade dessa vacina, tá? Se a resposta foi boa ou não. E esses profissionais recebem reforço anual com uma confirmação de novo por exame de sangue.
Meio-dia e 32, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo com um historiador, escritor, porque nós vamos falar sobre o bicentenário da independência, amanhã 200 anos da emancipação, então tem muitas curiosidades sobre a independência do Brasil, tenho certeza que tem muitos assuntos que você não conhece ainda, então não saia daí, já manda o seu questionamento pra gente, 19 é o nosso DDD, 978293776, lembra da sua aula de história lá, da independência do nosso país, sobre 7 de setembro? A gente vai conversar com um historiador que lançou um livro agora sobre os mitos, sobre as curiosidades. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 36, Câmara Notícia de volta e olha só, declarada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, então colônia de Portugal, completa amanhã 200 anos como nação soberana. Mas além de Dom Pedro I, você que está nos acompanhando, você aí de casa, conhece outros nomes desta época que são importantes, como Maria Felipa, Maria Leopoldina, José Bonifácio, por exemplo? Bom, sobre esta data, o que envolveu a independência, eu converso agora com o Carlos Lima Júnior, ele que é historiador, escritor, um dos autores do livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro. Então, Carlos, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o telejornal Câmara Notícia. E antes de falarmos sobre esta obra, sobre o trabalho de pesquisa, para quem ainda está em dúvida, né? Amanhã é um dia para ser comemorado, de reflexão, de leitura sobre este assunto. Como é que a gente define este 7 de setembro? Seja bem-vindo e boa tarde. Bom, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal de casa, né? Eu acho que esse 7 de setembro justamente é uma data de reflexão, né, Gabriel? A gente pode pensar quais são os limites da nossa independência, essa independência que ela é conquistada num longo processo, né? Ela não finaliza no 7 de setembro de 1822, nem na história, né? Nem na contemporaneidade, né? A gente tem que pensar que, de fato, é um longo processo sempre aberto e em conquista. Isso é importante, já é um pontapé inicial que depois de 7 de setembro não foram as maravilhas, né? Somos independência e tudo aconteceu. Então é importante, a gente vai contextualizar para você que está em casa um pouco antes, como é que estava o clima do nosso país, entre os estados também, a presença do Dom Pedro I aqui no nosso país, alguns nomes que eu já citei na minha abertura. Agora, Carlos, na apresentação do livro, ele fala assim, ó, abro aspas, uma história oficial ainda muito europeia, pacífica, masculina e unificadora, que encontrou no 7 de setembro seu mito fundador, e eu fecho aspas. Na escola, nos livros didáticos, a figura de Dom Pedro I é muito exaltada, né? O que você pode trazer de diferente ou para a gente agregar uma outra visão sobre este assunto? Perfeito, Gabriel. A gente, né, nesse livro, eu, a professora Lilia Schwartz e a Lucy Stumpf, chamado Sequestro da Independência, a gente busca pensar justamente em outros, vamos dizer, outros heróis, outras heroínas dessa independência e mostrar, de fato, que se a história, e a gente aprende muito no livro didático ainda, né, o protagonismo conferido ao Dom Pedro, né, ao 7 de setembro de 1822, e também como uma independência em São Paulo, né, a tela do Pedro Américo ajuda muito a gente a conformar esse imaginário em torno do Dom Pedro com a espada ao alto sendo celebrada pela sua comitiva em São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga. Como a gente também discute, às vezes a gente não aprende nos livros didáticos, também em tempos de escola,
que a independência ela foi conquistada também a partir de muitas guerras, né? Nós tivemos guerras na Bahia, no Maranhão, no Piauí, né? Ou seja, se a gente confere o protagonismo só a Dom Pedro I, é como se somente por uma decisão única dele, essa história da independência foi feita. Quando a gente sabe que integraram os batalhões muitos negros, muitas negras, né, escravizados, muitos indígenas, ou seja, nós temos uma pluralidade de agentes envolvidos na conquista da independência, que é muito maior, né, do que na figura do Dom Pedro como o herói que dá e que resolve a independência na base de um grito, né, de um suposto grito de independência ou morte. O Carlos citou aqui a tela de Pedro Américo. Então, nós temos aqui a imagem que acho que todo mundo em algum momento já viu, né? A gente pode colocar a imagem, que é o quadro do pintor paraibano, o Pedro Américo de Figueiredo e Melo, do Grito da Ipiranga, que está no Salão Nobre do Museu do Ipiranga. E a tela foi feita na cidade, né, de Florença, na Itália, terminada em 1888, que representa o momento em que Dom Pedro, após receber uma carta exigindo a volta a Portugal, proclama então a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Carlos, o que representa esta imagem, que eu tenho certeza que o nosso telespectador, quem está nos acompanhando, já viu essa imagem. O que representa, e se puder pode deixar essa tela enquanto o Carlos fala por cima dela, porque ela é muito falada e ela tem alguns traços, algumas coisas bem interessantes, algumas curiosidades, né, Carlos? Perfeito, Gabriel. Bom, essa tela, se a gente, né, fazer o exercício que aparece muito nos livros didáticos em relação ao capítulo, por exemplo, da independência, mas ela foi feita 66 anos depois da independência, né? Então, ela deveria constar nos livros didáticos no fim do Império, quando ela foi produzida, e foi produzida justamente para afirmar, né, o Império, né, centrar a figura do Dom Pedro como o fundador da nacionalidade, no momento em que o Império não ia nada bem, né? Quem estava no governo era o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Ou seja, é também uma homenagem, né, de uma certa maneira, do filho para o pai. Essa é uma pintura também que, na proximidade da data do 7 de setembro, aparecem também muitos sites, né, aquilo que a gente chama de os 7 erros da pintura do Pedro Américo, né? Então, dizendo que o Dom Pedro não estava montado num cavalo, e sim numa mula, né, a questão a suposta dor de barriga que o Dom Pedro teve, a questão da guarda de honra não ser essa, ou seja, nós vamos elencando alguns supostos erros. Por que supostos, né, Gabriel? Essa é uma pintura feita dentro de um gênero chamado de pintura de história. Quando o artista ia fazer a pintura de história, ele tinha que justamente elevar o feito, né, dar uma grandiosidade para aquele acontecimento. O próprio Pedro Américo, ele vai dizer num livro sobre essa pintura de que a realidade inspira e não escraviza o pintor. Então ele vai dizer, olha, eu vou trocar de fato a mula pelo cavalo, porque não vai ficar nada bem, né, pintar o grande episódio da independência com o imperador em cima de um cavalo. Ele fala, olha, vou até sacrificar a geografia para colocar o riacho próximo da cena do grito. E vocês veem, por exemplo, que tem toda a guarda de honra com a espada ali, né, fazendo uma espécie de juramento ao Dom Pedro. Esse é um momento de 1888 em que o próprio exército está pressionando muito o Império, né? Então, de uma maneira muito habilidosa, o Pedro Américo homenageia também as forças, né, a guarda, dialogando com aquele momento em que a pintura foi produzida. Ô Carlos, o que eu acho interessante nessa tela também, que eu achei curiosidade, eu queria que você comentasse, você citou, né, sobre a guarda que está ao lado ali de Dom Pedro, a espada para o alto, mas para quem está nos acompanhando, no canto esquerdo da tela, retratado o povo, bem aqui perto, ó, no canto inferior para baixo, como se o povo tivesse observando o que Dom Pedro estivesse realizando e não estivesse entendendo muito bem, ou que não está participando. É meio que essa visão para exaltar Dom Pedro e toda essa guarda que você citou, ô Carlos? Exato, Gabriel. Teve toda uma questão, né,
como figurar o povo nessa pintura. O Pedro Américo ele recebe uma encomenda da Comissão do Ipiranga, construtora do edifício monumento, que só, né, na década de 1890 vai virar Museu Paulista, né? Ele vai apresentar um estudo preparatório para essa comissão, em que, se nós temos ali no canto a figura desse carreeiro que conduz o carro de boi, na sua primeira versão, o Pedro Américo queria colocar duas figuras de negros escravizados. Com certeza, a lembrança da escravidão não agradou em nada a comissão, né, encomendante da pintura. Se você olhar lá no cantinho, Gabriel, entre a figura onde tem, né, um homem montado a cavalo, lá bem no canto nós temos a figura de um negro, né, ele vai conduzindo um jumento e ele vai no caminho oposto da independência, ele vai no caminho oposto da liberdade. Como você bem comentou, essa é uma tela que centra a figura do Dom Pedro, e o povo ele não participa, né? Qual é o discurso também? De que os grandes líderes conduzem o povo. A figura do carreeiro, ele é chamada de um caipira, fruto da mescla do branco com o indígena. Ou seja, essa pintura do Pedro Américo dá um grande silenciamento à questão do componente negro na formação da nacionalidade, né? Olha só, então, o que uma tela nos traz para a gente, as reflexões que são necessárias, isso é muito bacana. Carlos, por que é tão difícil, complexo, mudar essa visão ou fazer algumas correções necessárias? É mais fácil a gente nomear, ó, tem um herói, tem um vilão, e fica mais fácil construir a história dessa maneira. A sua visão como historiador agora. Gabriel, nós temos, né, a cada momento reescreve a sua história de algum modo, né, e por isso que a gente chama o livro de O Sequestro da Independência. A cada momento de efeméride, de celebração da independência, essa independência foi relida de uma maneira. Em 1922, por exemplo, o centenário da independência, São Paulo colocou todo o protagonismo para ela, né, em 1922, numa grande disputa com o Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro contava a história da independência a partir do Rio, com a vinda da corte em 1808, São Paulo, que queria se projetar nacionalmente enquanto uma forte economia, queria mostrar que desde o início da história, os paulistas e a cidade de São Paulo era quase como que homens predestinados e um solo predestinado em relação à história do país. Então, a independência é feita em São Paulo, né? E aí, qual era a costura dessa história? Olha lá os bandeirantes lá atrás, abrindo as fronteiras, né? Então, ou seja, essa é uma grande construção. Nesse momento, nós temos uma releitura muito crítica dessa história, né? Militando para que o reconhecimento de grupos indígenas, grupos negros integrem, né, essa narrativa que é múltipla em relação à conquista da independência. A independência do Brasil passa por essa rivalidade também, então, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Totalmente. Em 1922, né, só para você ter uma ideia, é organizada uma grande exposição universal no Rio. O Rio vai criar um museu chamado Museu Histórico Nacional, que existe até hoje, né, um importante museu, que faz lá, quando é criado aquele museu, toda a história do Brasil é contada pelo Rio. Ou seja, existia uma disputa muito interessante a quem pertencia o brado retumbante. Quando a gente entra no Museu Paulista, né, que vai ser reaberto agora, prestem atenção na quantidade de retratos que tem do José Bonifácio e dos seus irmãos. Lógico que eles foram figuras determinantes, né, importantes ali no processo da independência, mas antes de tudo, eles são de santos. Então, rememorar que eles eram paulistas, na escrita dessa história, é mostrar novamente a importância desses homens de São Paulo na construção da história nacional. Que bacana. Você citou agora o José Bonifácio. Na minha abertura, eu citei, por exemplo, a Maria Felipe, importante nome no movimento de independência da Bahia. Maria Leopoldina, que assinou um decreto em 13 de agosto de 1822, quando ela foi nomeada chefe de Estado e princesa regente interina pela proclamação da independência. Quais são outros nomes, ou se você quiser falar sobre esses, que são interessantes para quem está nos acompanhando e depois pode pesquisar, saber mais a história, além de Dom Pedro I, que acho que já tem muitas histórias, séries, filmes, que outros nomes você pode citar que foram importantes para essa independência do nosso país, que lutaram para que a gente conquistasse a soberania?
Olha, Gabriel, se a gente pensa, né, a história por esses vários prismas, olha o tanto de nomes de mulheres que você elencou, né? Se a nossa história ainda ela é muito masculina, branca e ligada aos feitos desses homens, né, de ligação com a Europa, você liga, por exemplo, com Maria Filipa, né? Maria Filipa que, de fato, ela é uma figura que existiu, né? Tem todo um debate se Maria Filipa tivesse existido ou não. Tem historiadoras muito sérias que trabalham nessa questão, por exemplo, como Patrícia Valim, né, uma professora da Bahia, mostrando em relação à existência, mas ela vira quase um aspecto de arquétipo, né? Ela é uma figura, uma negra, né, escravizada que lutou ali. Outra figura muito popular é Maria Quitéria, né, uma mulher que corta os seus cabelos, que integra os batalhões, né, e luta também nesse processo da independência. Nós estamos falando de figuras populares, né, em relação às lutas desenvolvidas. Nós podemos pensar nessa participação popular e também em muitas datas, né, que compreendem para além do 7 de setembro, né. Então, por exemplo, março de 1823, que é a Batalha de Genipapo, no Piauí, né, onde integrou também indígenas e negros. Nós podemos pensar no próprio 2 de julho de 1823, quando tem o fim da Guerra da Independência na Bahia. Ou seja, né, vai muito mais do que Dom Pedro, vai muito mais que 7 de setembro, e muito mais que as margens nada plácidas do Ipiranga, né? Carlos, quando e por que você, a Lilia Schwartz e a Lúcia Stumpf decidiram apresentar outros fatos e informações da época no livro O Sequestro da Independência? Olha, Gabriel, eu fui aluno, né, tanto eu quanto Lúcia, nós fomos alunos da professora Lilia Schwartz, né, nós fomos alunos, depois terminamos o mestrado, escrevemos um livro com ela chamado A Batalha do Havaí, né, também sobre uma pintura do Pedro Américo, que foi um grande exercício entre nós, ali, nós três, né. E quando nós pensamos, e esse era um trabalho da independência um tanto já acalentado entre nós, né, e esse livro somou muito das nossas preocupações, né, entender aquilo que foi construído, né, essa espécie também de mito do 7 de setembro, mas entender esses outros lugares, né, então, quais são as outras imagens produzidas sobre as independências que aconteceram para além de 1822. Então, todos nós temos um interesse muito grande nessa questão da produção imagética, né, e como essa produção imagética, como a professora Lilia Schwartz nos ensinou no tempo ainda que nós éramos alunos, como elas são produto de uma época, mas elas também são produtoras de sentido, né? Então, olha a força da tela do Pedro Américo, né, enquanto imagem, para cristalizar na nossa mente uma versão imagética da independência. Então, daí que saiu o interesse para escrever esse livro. Ô Carlos, curiosidade que certamente quem está nos acompanhando também tem. Como que se pesquisa sobre algo que aconteceu há mais de 200 anos, se muitas obras, livros retratam essa visão do ponto de vista dos europeus, da personificação de heróis e de vilões. E para quem está nos acompanhando, fala, tá, mas eu lembro do meu período de história, eu quero me aprofundar mais sobre este assunto. Consegue fazer uma pesquisa parecida do que você fez para esse livro? Consegue, Gabriel. Eu acho que, primeiro, é um trabalho também de grande garimpagem, né? Então, nós visitamos muitos museus, muitos arquivos, muitas bibliotecas, né? Para, de fato, identificar essas obras, mas também é importante a maneira que a gente mobiliza essas obras, né? A gente tem que fazer perguntas para essas pinturas, para essas gravuras, porque senão a gente toma essas imagens como ilustração. Esse é o problema, às vezes, da tela do Pedro Américo. A tela do Pedro Américo, às vezes, entra nos livros didáticos sem autoria, né, sem o momento em que foi produzido, e aí quando, né, o aluno ou a aluna, e nós, quando crianças, olhamos essa obra, é como se fosse um flagrante do real, né, como se fosse ali né, uma imagem fidedigna, quando ela contém, claro, muita idealização. Então, a gente não pode tomar as imagens como ilustração, né? As imagens, né, seja um quadro, seja uma pintura, elas são potentes, né, fontes potentes para a gente entender muito do imaginário
da época que foi produzida essas obras. 12h55, daqui a pouco, 13h, tem horário eleitoral gratuito. Carlos, não posso deixar de perguntar duas questões para você. A primeira, como que surgiu a ideia deste nome que tem esta provocação, né? O sequestro da independência. Como que foi essa tomada de decisão e essa ideia? Se a gente for pensar, Gabriel, em vários momentos, né, a gente está tratando da independência, né? Nós tivemos vários sequestros, e quando a gente fala nesses sequestros, qual é o sentido do sequestro? O sequestro é o deslocar o sentido, né? Então, nós tivemos a independência, e olha o tanto que a tela do Pedro Américo desloca, né, o sentido da independência como o feito de Dom Pedro, às margens do riacho do Ipiranga, como chamava o próprio Dom Pedro, a tarde memorável do Ipiranga, né? Então, depois nós tivemos em 1922. Em 1972, durante o período da ditadura, para o sesquicentenário, novamente, né, a independência ela é um tanto sequestrada, ela é mobilizada pelos militares. O Dom Pedro, de fato, ele é convertido num líder militar, né? Então, olha o tanto que a data e o imaginário da independência foi utilizado muito a favor daquele momento presente em que o governo militar queria se legitimar e fazendo grande uso daquele passado. Tanto que eles vão trazer os restos mortais do Dom Pedro e vai ser ali recebido como, né, com honras de Estado, né? Um Dom Pedro que foi embora do país, não como um herói em 1831, mas com uma imagem muito desgastada, e volta enquanto morto, muito celebrada como um monarca militar. Carlos, para a gente poder encerrar, na sua primeira resposta você falou amanhã é um dia de reflexão. Então, para a gente poder encerrar a nossa entrevista com uma reflexão, que independência falta ao Brasil? Olha, Gabriel, acho que faltam muitas independências, né? Eu acho que a gente, como você comentou, essa é uma data de, antes de ser de comemoração, ela tem que ser de reflexão, né? Então, de pensar que nós estamos celebrando uma data às portas do momento da eleição, né? Então, como que a gente pode pensar? E falamos tanto de escola, de livro didático, né? O tanto que essa história, né, para ser problematizada e reconhecida, o papel fundamental da sala de aula e o papel fundamental do professor, da professora, né? Como uma educação básica, com certeza a gente conquista muita liberdade, né, liberdade de pensamento e liberdade de atuação. Eu, enquanto professor, né, milito muito também por uma educação de muita qualidade, né, restrita, ampla. Acho que dessa maneira é também uma porta ali para a gente conquistar uma fatia de independência, mas uma fatia muito importante. Carlos Lima Júnior, historiador, escritor, um dos autores do livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui, tenho certeza, de grande valia para pelo menos aguçar a curiosidade do nosso telespectador para pesquisar mais. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso Câmara Notícia. Eu que te agradeço, Gabriel, agradeço o pessoal de casa e, por favor, fico à disposição quando precisarem, estou aqui. Nós aqui agradecemos a participação do Carlos Lima Júnior aqui no nosso Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira, 12h58. A você aí de casa, agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, lembrando que daqui a pouco, 13h, tem o horário eleitoral gratuito. Amanhã, feriado, 7 de setembro, nos vemos na quinta-feira, 8 de setembro, a partir das 11h30 da manhã, com muitas informações da metrópole de Campinas e, claro, aqui do Legislativo. Até quinta-feira. Tchau, tchau.